Olá, meus queridos. Vamos compartilhar mais uma palavra de Deus nesse dia? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13, é o quarto livro da Bíblia. Nós vamos ler do 30 até o 33. A palavra de Deus diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Bom, aqui eu vou explicar um pouquinho o contexto dessa história, né? Quando o povo de Deus saiu do Egito, atravessou ali o Mar Vermelho, atravessou o deserto, chegou um momento em que eles estavam para entrar na terra que Deus tinha prometido a eles, né? Na terra prometida. E antes deles entrarem, Moisés enviou alguns espias, 12, né, para dar uma olhada na terra. Era uma forma que eles tinham de observar, né, naquela época, o que estava acontecendo naquela terra, para saber como eles iam se armar, como eles iam se preparar. Ele enviou 12 espias. Desses 12 espias, quando eles voltaram, 2 estavam animados. Um era Caleb, que nós lemos aqui, e o outro era Josué. Eles falaram: olha, é ótima a terra que nós vamos possuir. Tem frutos lá que 2 pessoas carregam um cacho de uva, para você ter uma ideia do tamanho que é. É uma terra que mana leite e mel, ou seja, era uma terra muito produtiva, muito boa, né? Então eles estavam animados. Só que os outros 10 espias que viram a mesma coisa, veja que interessante, né? Todos viram a mesma coisa. 2 tiveram um posicionamento e 10 tiveram outro posicionamento quanto à mesma coisa. Esses outros 10 desanimaram o povo, como diz aqui. Eles falaram: olha, a terra até é boa, mas lá tem gigantes, tem, né, uns homens fortes, grandes. Nós parecíamos uns gafanhotos perto deles. Eles vão olhar a gente como se a gente fosse um gafanhoto, um inseto que pode matar, que pode expulsar. E eles desanimaram o coração do povo. E por causa disso, por causa dessa mente de escravo que eles tinham, né, de não ver à frente, de não ter uma determinação, de não ter uma perseverança. Você vê quantas coisas eles passaram até aqui que Deus tinha livrado e aqueles acharam que Deus não ia livrar mais. Por causa disso, o povo desanimou e aquela geração não pôde entrar na terra. Por isso eles ficaram andando 40 anos no deserto, até toda aquela geração morrer, para que depois a próxima geração que vinha, com uma mente diferente, pudesse entrar na terra, que foi o que aconteceu. Eles entraram. E desses 10 espias, somente 2 entraram na terra prometida. Adivinha quais? Os 2 que estavam animados com isso, que era Caleb e Josué. Os outros todos morreram durante esse período no deserto. Eles poderiam ter entrado muito mais rápido, mas o povo não estava preparado. Imagina esse povo entrar ali e começar a ter as batalhas ali com aquelas pessoas que estavam ali como poceiros da terra. Como é que eles iam fazer? Não tinham mentalidade para isso. Então, Deus orientou Moisés que eles ficassem em acampamentos no deserto durante ali 40 anos, para que depois eles pudessem entrar. Mas esse homem, Caleb, me chamou a atenção. E, aliás, é por causa da história dele que o meu filho se chama Caleb. Porque um dia, jovenzinha, eu li essa história e eu falei: o dia que eu tiver um filho, ele vai se chamar Caleb. Porque eu achei muito bonita a história dele, né? Você vê, ele era um homem, né, que passou pela escravidão do Egito. Ele era escravo lá no Egito. Ele sofreu todos os horrores da escravidão lá no Egito. Ele saiu com Moisés, viu lá tudo o que aconteceu das pragas no Egito, saiu com Moisés e o povo, atravessou o mar,
né? Através ali do movimento de ventos que Deus fez ali no local, que o mar se abriu, eles conseguiram atravessar o mar. Ele andou pelo deserto, atravessou o deserto, passou calor, passou sede, passou fome, né? Apesar que Deus trazia os suprimentos, mas até que os suprimentos chegassem, ele passou por toda essa dificuldade. Viu os sofrimentos e viu os livramentos também de Deus. E agora eles estavam ali prestes a ser tomada a terra que Deus tinha prometido para eles. Afinal de contas, eles fizeram todo esse movimento de sair do Egito e atravessar o deserto para poder chegar onde? No objetivo que era a terra. Então, quando ele chegou, ele estava com o coração dele ali, ó, firme. Finalmente eu cheguei aonde eu queria, né? Pois é. Só que aí depois, por causa da incredulidade de todo aquele povo, ele teve que ficar ainda mais 40 anos, que ele não estava esperando, porque ele achou que ele já ia entrar na terra. Ele teve que ficar mais 40 anos ali naquele deserto, para depois ele poder entrar na terra. Quando ele foi espiar a terra, ele tinha 40 anos. Ele ficou mais 40 andando no deserto. Ou seja, quando ele tomou posse da terra, que nós vamos ler aqui, ele tinha 80 anos. E parecia que ele tinha 40. Porque ele era animado. Ele era resiliente. Isso é uma coisa que eu queria falar hoje aqui. Da persistência, né, da determinação e da resiliência. Então, eu quero ler para vocês o que está escrito no dicionário sobre resiliência. Olha só. Resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original, após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, imagina, né? Um corpo ali, né, submetido a uma deformação, um excesso de pressão ali, você torceu, você esticou, quando você solta, ele volta na forma original. Não importa o estresse que ele passou, quando você solta, ele volta na forma original. E depois tem assim embaixo, capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Pois é. Não existe pessoa de sucesso que não seja persistente e determinada e que não seja resiliente. Por quê? Porque na nossa vida, a vida é uma constante de desafios, de problemas, de coisas que nós temos que passar e solucionar para que, devidamente solucionado aquele problema, a gente continue em frente, nós vamos encontrar novos obstáculos que nós vamos ter que transpor e assim vai indo, e a vida é uma sucessão desses obstáculos. Se nós pararmos no primeiro ou no segundo, ou que seja no 10º obstáculo, não, já cansei, já tive muito problema nessa vida, desisto. Toda vez que você desiste, é porque você aceitou que você não vai chegar no seu objetivo, naquilo que você deseja, no seu plano, no seu projeto. Então, a única forma de você conseguir chegar no seu objetivo é você não desistir nunca. Você nunca vai desistir. Uma hora você vai chegar. A persistência é uma qualidade muito importante. Não deu para fazer assim, então vou tentar assim. Não deu assim, então vou tentar assim. Deu tudo errado. Não, mas vou começar de novo. E vai, determinado. Você olha não para o que está acontecendo. Uma pessoa de sucesso, uma pessoa que consegue conquistar as suas coisas, é uma pessoa que olha lá na frente. Ela só tem olhos para o objetivo. Ela só tem olhos para aquilo que Deus tem determinado para a vida dela. E ela fala, eu vou chegar lá. Não importa que caminho, não importa como, quanto tempo vai demorar, o que eu vou ter que passar, mas eu vou chegar lá. Porque é uma promessa de Deus para a minha vida. Porque é um desejo do meu coração que eu coloquei diante de Deus. É um projeto que eu tenho. Então, pode ver as histórias e as biografias dessas pessoas de sucesso. Sempre eles foram muito determinados, muito persistentes. Quantos homens ricos, milionários hoje em dia já sofreram várias falências? Sabia disso? Tem pessoas que já tiveram falências inúmeras e depois eles fazem um negócio e de repente explode e dá aquele sucesso, né? Thomas Edison, quando ele estava inventando a lâmpada, ele falou que 1% é inspiração e 99% é transpiração, ou seja, tenta de um jeito, não deu. Tenta do outro, não deu. Tenta do outro, não deu. Imagina quantas vezes ele tentou fazer uma lâmpada. Ele fala lá
que inúmeras, que já era para ele ter desistido, provavelmente nesse caminho, ele ficou chateado, ele chutou ali a lâmpada que não deu certo, ele tenha ficado nervoso, mas ele tinha uma característica, a persistência. Enquanto eu não conseguir fazer uma lâmpada, eu não paro. E aí ele foi, até que ele conseguiu. E é assim que nós temos todos os inventos, é assim que nós temos todas as coisas que nos são bênção hoje em dia, porque alguém foi persistente e foi até o fim para que tivesse aquela conquista. Pois é, você tem que ter essa determinação, tem que ter essa persistência. Não desista daquilo que você quer. Ah, mas eu já sou velho, não importa. Tem gente que ficou milionário aos 65 anos, 70 anos, sabia disso? Ah, mas eu já ando muito cansado, já tive muita traição na minha vida. Pois é, vai continuar tendo, meu amigo, mas assim, o seu objetivo é mais importante do que qualquer outra coisa. O seu objetivo é de ser, de você desejar aquilo, você nasceu para aquilo, você tem que ir até o fim. Tem que ser determinado. Caleb aqui não desistiu. Ele poderia ter falado assim, puxa vida, eu e Josué estávamos preparados. E agora, por causa de toda essa gente, nós vamos ter que ficar anos e anos e anos aqui nesse deserto, até essa geração toda morrer. Ele poderia ter desanimado, falado, não é possível, a gente fez tudo isso, atravessou o mar, venceu os egípcios para chegar aqui. Olha que decepção que ele teve. Foi uma decepção muito grande. E uma decepção não parou Caleb. E uma decepção ou mais decepções não podem te parar. Por quê? Caleb aqui mostrou o quê? Ah, é? Não tem problema. Eu vou chegar no meu objetivo. Seja como for, eu vou me adaptar a essa situação, eu vou viver aqui no deserto como a melhor forma de viver que eu conseguir aqui, eu vou fazer o meu melhor aqui nesse deserto, porque eu sei que um dia, porque eu não vou desistir, eu vou entrar na minha terra. E agora eu quero que você leia comigo, vamos lá. O livro de Josué, no capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos. Então, vamos lá. A gente vai ler primeiro o 7 e o 8, aí eu vou pulando e vou falando para vocês, tá? Então, ó, o 7. Aqui é Caleb falando para Josué, que depois que Moisés morreu, Josué ficou no comando. Então, ele que agora estava distribuindo a terra prometida, que já tinham se passado os 40 anos do deserto. Eles entraram, venceram os povos lá e estava sendo repartida a terra. Aí, Caleb disse assim, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei, olha a palavra, em seguir o Senhor, meu Deus. Agora o 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Então, 40 que ele já tinha, mais 45 que ele andou no deserto, 85. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Olha a resiliência de Caleb. Esticou, puxou, andou no deserto, passou frio, passou fome, passou decepção, passou amargura, passou raiva. Tudo aconteceu com ele, que nem um elástico sendo puxado de todos os lados. O que aconteceu quando soltou? Eu ainda sou como se eu tivesse 40 anos, ainda tenho a força agora do que como eu tinha anteriormente, ou seja, a capacidade de voltar ao seu estado original. A dificuldade não vai fazer você se tornar outra pessoa. Não, vai te dar experiência, vai te dar maturidade, mas você vai continuar sendo a mesma pessoa, com a mesma força de vontade, com a mesma determinação, com a mesma persistência e com a mesma vontade de chegar aonde você quer chegar. Então, aqui mostra-se a resiliência de Caleb. E aí depois, o 14. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, a parte melhor daquela terra, que era o Monte Hebron, ficou para quem? Para Caleb, o resiliente, o persistente, como diz aqui a Bíblia.
E ele ainda, você não sabe depois disso, ele teve que entrar lá, lutar contra as pessoas que estavam lá para tomar posse da terra. Não foi assim, que legal, vou pegar esses jardins para mim. Não, ele com 80 anos lutou, conseguiu ganhar, ele, seus filhos, sua família, e tomaram posse daquela terra. Por quê? Porque Deus prometeu. Deus falou, olha, vocês vão ter essa terra. Então, quando Deus te fala, não importa se vai ter dificuldade, porque sempre vai ter, né? Jesus fala, no mundo tereis aflições. Então, sempre vai haver dificuldade. Quando você determina um projeto no teu coração, sempre vai ter alguma coisa que vai se levantar contra. Você vai ter obstáculos, você vai ter pessoas que não querem que você chegue no teu objetivo, você vai ter que aguentar certas coisas, você vai ter que fingir que não viu certas coisas, você vai ter que se adaptar, você vai ter que ser resiliente. Aconteça a pressão que acontecer, quando você vencer aquela pressão, pronto, você está de novo com a mesma força, com a mesma atitude que você tinha anteriormente. Eu me considero uma pessoa muito resiliente. Aliás, eu já fui chamada de fênix. Sabe a história de fênix, né? Mitológica, que é aquela ave que nunca morre. Ela sempre se levanta das cinzas, né? De novo para cumprir ali o projeto dela. Porque assim, várias vezes eu tive pressões na minha vida. Muito grandes, muito grandes. E aí todo mundo olhava e falava assim, dessa, acho que ela não vai conseguir se levantar. Mas qual era a surpresa de todo mundo? Que eu, como o exterminador do futuro, né? Me levantava ali... Já viram aquele filme? Né? E voltava e falava, eis que estou aqui novamente, já me recuperei, vamos embora. Né? E continuo. A gente tem que continuar a nossa caminhada. Enquanto a gente não chega onde a gente quer, você não vai desistir. Amém? Hoje eu tenho praticamente tudo que eu sonhei na minha vida. Tudo que eu quis, que eu coloquei diante de Deus, tudo que era o meu projeto, minha conquista, ainda tem muita coisa na minha listinha lá. Tem, ainda vai acontecer, em nome de Jesus. Mas tudo que eu sonhei até aqui, Deus me proporcionou. Tem um versículo na Bíblia, em Salmo 37:5, que diz assim, confia no Senhor, agrada-te, né? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pois é, eu me agrado muito do Senhor. Eu coloco diante de Deus, Senhor, se for bom para mim, que o Senhor permita que isso seja realizado na minha vida. É um desejo do meu coração, é um sonho. E Deus, tão misericordioso que é, logicamente, sendo uma coisa boa, uma coisa que não vai atrapalhar o meu próximo, que não vai atrapalhar a minha própria vida, Ele me dá até coisinhas pequenas, desejos assim, sabe? Que eu só pensei, Deus vem e me traz. Como Deus é um Pai amoroso. Como Deus quer te fazer feliz. Tenha essa experiência com Deus. Mas seja persistente, seja resiliente. Você não pode ser um fracotinho que qualquer coisa que acontece, meu Deus, ó a vida, ó céus, ó azar que azarado que eu sou. Ai, que sorte que aquela pessoa teve, mas eu não. Oh, meu Deus, né? Então, para de se lamentar, levanta, sacode a poeira, vai em frente, em direção ao seu objetivo. Que você seja uma pessoa de sucesso, que Deus possa colocar em você essa fé inabalável de você chegar aonde Ele tem determinado para você. Ele pode não ter falado exatamente assim o endereço, né, as coisas assim, mas Ele já quer te dizer nessa palavra que Ele tem para você as melhores coisas dessa vida. Ele tem a salvação, Ele tem a vida eterna, Ele tem prosperidade, Ele tem felicidade, Ele tem paz para você, Ele tem prazer em satisfazer os desejos do teu coração. Se você quer algo, coloque diante do Senhor. Então, essas são promessas bíblicas de Deus para a nossa vida, que se nós andássemos com Deus, que Ele satisfaria os desejos do nosso coração. Então, que você possa colocar diante de Deus os teus sonhos, os teus projetos, e sentindo paz no teu coração, naquela oração, se Deus não te falar, não, não vai, olha, melhor não, né? Se você sentir paz no teu coração, que o Espírito Santo testificar, vai em frente, irmão, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Não há demônio nenhum, não há força nenhuma que possa te impedir de você chegar nos seus objetivos, se você estiver com Deus. Amém, queridos? Então, eu queria deixar essa mensagem aqui nesse dia, que você possa ter força, persistência e resiliência para que você, lá na frente, quando chegar nos seus objetivos, assim como Caleb, possa
como fala, fazer uma festa, possa fazer uma como é que fala? Quando a gente... comemoração, né? Você possa fazer uma comemoração de tudo aquilo que Deus fez na tua vida, de tudo aquilo que você aprendeu neste caminho, porque a gente aprende muitas coisas, né? Com as dificuldades, de tudo aquilo que você teve como sabedoria, como maturidade, e agora, diante do teu objetivo, você possa desfrutar aquilo que Deus tem para você. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida e que você conquiste todos os objetivos do teu coração, que sejam bons para você e que Deus abençoe a tua jornada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Até a nossa próxima palavra e que Deus os abençoe.